Nesse momento, nós vamos estudar sobre Jango e o golpe de 64. Eu tenho certeza que você já vem nos acompanhando aí nas últimas videoaulas e já viu tanto a questão dos governos do período da República Nova, quanto o período finalzinho, onde Jânio Quadros ele vai renunciar. Dentro desse contexto, entra aí em jogo, na verdade ele já estava em jogo porque ele era o vice-presidente do Brasil, mas ele entra aí dentro da questão da luta política de forma ainda mais contundente, que é o João Goulart. Bom, quem é João Goulart? Ele é, de certo modo, o herdeiro político de Vargas. Ele era um aliado, ele era uma espécie de político que aprendia muita coisa com Vargas. E ele vem dessa esteira do populismo, que é uma prática política varguista, que, de certo modo, é sul-americana. E que ele vai aprender muito bem e vai praticar isso ao longo dos seus governos. De certo modo, ele vai se alinhar muito mais a ideais de esquerda, ideais ligados à população, mas ele não é comunista, ele não é esquerdista, digamos assim. Ele era um político populista com uma certa aproximação com as esquerdas. Era o máximo que ele poderia ser. E essa proximidade com o povo ela era decorrente muito do seu populismo. Aí é que entra a questão. Ele não era um político bem visto tanto pela elite política mais conservadora quanto pelos militares. E lembre-se, é um contexto de Guerra Fria. Todo mundo, de certo modo, que era mais ligado a um espectro da esquerda, a um espectro mais popular, ele era visto como comunista, seja lá quem fosse. Então, dentro desse afã, dessa ebulição de coisas, ele vai se inserir na jogada política. Por quê? Ele vai chegar ao poder enquanto presidente a partir da renúncia de Jânio Quadros. Inclusive, ele já estava na China, participando de um evento econômico, político, enfim. E na China ele recebe essa notícia de que o Jânio Quadros já havia renunciado e que ele agora era o presidente. A sua viagem de volta é uma viagem bem demorada, porque de certo modo ele foi informado de que a conjuntura política no Brasil não estava muito favorável a ele. Então ele toma o caminho mais distante para chegar aqui, para passar mais tempo e esperar que as questões aqui se tornem mais tranquilas. No Brasil muita coisa estava acontecendo e um personagem foi fundamental nesse processo, que foi o Leonel Brizola, né? Brizola ele meio que organizou aí uma espécie de movimento pró-João Goulart no Brasil, porque a ideia de boa parte da classe política dirigente no Brasil era de não aceitar que João Goulart ele chegasse ao poder e fosse empossado. Dentro desse processo, Leonel Brizola vai utilizar de uma grande rede de rádios, enfim, vai fazer uma campanha pró-João Goulart. E essa campanha ela surte efeito a partir do momento em que se estabelece uma espécie de meio termo, tanto para quem era pró-João Goulart, quanto para quem era contra João Goulart, que era a ideia de adotar o parlamentarismo no Brasil. João Goulart assumiria, mas ele não seria um presidente com plenos poderes, ele seria uma pessoa que seria ladeada por um primeiro-ministro. Essa proposta foi aprovada, o Congresso vai aprovar isso, e o primeiro-ministro a assumir dentro desse processo foi o Tancredo Neves. Bom, e aí chega João Goulart ao poder, e de certo modo ele meio atravacado aí, né, de mãos atadas, porque ele não tinha plenos poderes, ele era apenas um presidente num regime parlamentarista. Ele não tinha esse poder de organização, o parlamento, os deputados, os senadores, grande parte não estava alinhada com ele, faltava-lhe uma espécie de inteligência ligada à argumentação, a ele conseguir mobilizar esse parlamento que era, desfavorável a ele. Bom, dentro desse contexto ele vai tentar fazer com que um dos seus planos ele chegue a ser executado, que era um plano chamado de plano trienal, ligado à questão econômica, educacional, territorial, urbana. Era um plano bem amplo que propunha uma série de reformas. Esse plano inclusive foi construído por um economista muito conhecido, inclusive da gente que estuda história, que é o Celso Furtado. Celso Furtado ele constrói esse plano que prevê uma série de reformas. Vou citar duas aqui que são principais e que causaram alvoroço louco. A primeira delas foi a questão da reforma educacional. A ideia era de implantar
uma série de propostas didáticas nas escolas ligadas ao método de Paulo Freire, que muitas pessoas na época chamavam de comunista, enfim, e até hoje o chamam. Pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto chamam ele puramente, seu comunistazinho, e descartam suas ideias. E o que não é desmérito nenhum ser comunista ou não, a questão não é essa, a questão é de utilizar isso como uma espécie de desmerecimento aos ideais de Paulo Freire. E a segunda questão, que está ligada à questão territorial. A reforma de base previa a questão da reforma agrária, com a ideia de redistribuição dessas terras, que se tornariam muito mais produtivas e conseguiriam trazer para o Brasil muito mais riquezas, conseguiriam aí ter uma taxa de exportação muito maior, enfim, a produtividade aumentaria. Além disso, teria uma reforma fiscal que, aliada a essas duas outras reformas de base, proporiam aí uma espécie de recuperação da economia brasileira e o caminho dela para um caminho mais ameno, tranquilo, enfim. Essa reforma, esse plano, ela não foi aprovado no parlamento, o parlamento foi contra o plano, esse plano foi por água abaixo, muito por falta dessa questão do traquejo de João Goulart em convencer esses parlamentares. De certo modo, isso já começa a gerar uma tensão entre o João Goulart e os militares. Mas a gente tem que falar também sobre um outro agente desse processo, que foi o governo norte-americano. Através do seu embaixador aqui, o Lincoln Gordon, os norte-americanos meio que se intrometeram nas questões políticas brasileiras, primeiramente porque eles acreditavam piamente que João Goulart era um político de esquerda comunista. E eles acreditavam piamente que as esquerdas no Brasil, elas queriam dar um golpe comunista no Brasil. Um país comunista na América Latina do tamanho do Brasil poderia causar problemas aos Estados Unidos. E é dentro dessa lógica, note, essa lógica norte-americana, que eles começaram a fazer intervenções aqui no Brasil do ponto de vista aí diplomático. Lincoln Gordon foi esse principal articulador norte-americano aqui. É obra deles, aliada a políticos brasileiros e aliada aos militares brasileiros, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma grande organização da direita brasileira, juntamente com setores da política brasileira, com a interferência norte-americana aqui, especificamente o Lincoln Gordon, que vão fazer esses grandes manifestos aqui no Brasil em prol do conservadorismo e contra as medidas de João Goulart. Isso já era uma resposta ao que João Goulart havia feito no comício da Central do Brasil, no dia 13 de março. Nesse comício, João Goulart ele tomou um tom bem pesado e bem forte em relação às reformas. Ele vai falar e vai deixar bem claro que essas reformas elas vão acontecer sim, e que o governo vai lutar por isso. E o tom forte ligado, direcionado aos opositores que não queriam, votar e aprovar esse plano. O comício da Central do Brasil é um comício muito famoso e muitos populares participaram desse processo. Dentro dessa fala, dentro desse anúncio das reformas de base, a população ela é eufórica, ela vai acreditar sim que isso pode acontecer. E isso gerou essa reação da direita e especificamente aí dos políticos de direita e dos militares que organizaram essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Bom, e isso estava fervilhando no Brasil, e isso estava fazendo com que as pessoas elas ficassem cada vez mais ligadas aí nesse processo. Os políticos conservadores não queriam mais João Goulart no poder, e isso vai culminar, né, com o golpe que vai acontecer da noite do dia 31 de março para o dia de 1º de abril, onde os setores conservadores do Exército Brasileiro, não foram todos, setores conservadores do Exército Brasileiro orquestraram o golpe para destituir João Goulart do poder. João Goulart tinha, só para você notar essa questão, tá? João Goulart tinha do seu lado uma série de militares, uma série de generais que se predispunham a se defender e a defender o mandato dele. Do mesmo modo,
A gente tinha generais que eram contra João Goulart e que estavam se organizando juntamente com Lincoln Gordon, juntamente com os Estados Unidos, para organizar esse golpe. Destacadamente, Castelo Branco era um desses generais que tomava a frente de tudo e queria de fato que isso acontecesse. Então você vai ter militares dos dois lados. E também você vai ter civis dos dois lados. Por exemplo, o Carlos Lacerda, que era um político civil, que é um dos representantes desses políticos civis, ele estava contra João Goulart e ele apoiava de fato um golpe contra João Goulart. A política, a imprensa conservadora brasileira, grande parte, o jornal o Globo, a Folha de São Paulo, enfim, eles estavam contra João Goulart, eles apoiavam o golpe, construíam editoriais diariamente contra João Goulart, mobilizando as pessoas para se levantar contra João Goulart para que ele fosse deposto. Então esse contexto da política era muito complicado, muito complexo. E aí é o que vai acontecer. Os norte-americanos eles já tinham um plano, inclusive, feito para apoiar os golpistas no Brasil, que era a Operação Brother Sam, que o Lincoln Gordon, até o último fio de cabelo, negava que isso estava acontecendo. Então a Operação Brother Sam era uma operação onde os Estados Unidos iriam enviar auxílio para os golpistas através de um processo. Acreditavam eles que haveria guerra, um processo de guerra civil, enfim. Só que o que aconteceu foi o seguinte: diante da iminência do golpe, João Goulart ele simplesmente fugiu. Ele não expressou nenhuma resistência. Ao lado dele, alguns generais já tinham manifestado a ideia de que existia uma espécie de aparelhagem militar que poderia proteger o João Goulart e proteger o mandato de João Goulart. Mas João Goulart ele preferiu fugir de Brasília em direção ao Rio Grande do Sul. Diante disso, o presidente do Congresso, o presidente do Senado declarou que estava vaga a cadeira de presidente. Mentira, o presidente ainda estava no Brasil, mas ele declarou isso e impulsou Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E nisso começou a se orquestrar já a questão do golpe, quando João Goulart de fato foi deposto definitivamente e assumiu o poder uma junta militar que posteriormente iria começar aí o governo militar propriamente dito. Então, esse é um breve apanhado sobre tudo aquilo que aconteceu dentro desse processo. O golpe ele de fato vai se concretizar em 1º de abril de 1964, por ironia do destino, dia da mentira, né, popularmente conhecido como Dia da Mentira, e a partir daí nós vamos ter a vigência desse regime ditatorial militar no Brasil, que vai se estender por 21 anos, de 1964 a 1985, passando por algumas fases, mas isso já é questão para uma outra videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. Leia a apostila, dá play novamente na aula, troca uma ideia com a gente aí no chat, enfim. Fique à vontade para estudar cada vez mais como historiante. Valeu!